Senhor presidente, muito obrigado por fazer isso. Há uma pausa, ou parece haver uma pausa, na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Como o senhor acha que isso vai terminar? Como o senhor gostaria que isso terminasse? Nós, de fato, não começamos esta guerra e, sob nenhuma circunstância, desejamos que ela continue de forma alguma, pois isso traria apenas mais sofrimento. Desde o início, o lema do meu governo, ao qual sempre me mantive fiel, foi promover a unidade nacional dentro do país e também promover a paz, a tranquilidade e a amizade com os países vizinhos e com o resto do mundo. O presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos bombardearam suas instalações de enriquecimento porque o governo do Irã se recusou a abrir mão de seu programa nuclear e que não pode haver paz até que o Irã desista desse programa nuclear. O senhor estaria disposto a abrir mão do programa nuclear em troca da paz? Eu gostaria de lhe contar o que aconteceu e foi Netanyahu, desde 1984, que criou essa mentalidade falsa de que o Irã busca uma bomba nuclear e insinuou que o Irã está tentando desenvolver uma bomba nuclear no passado. E ele colocou isso na cabeça de todos os presidentes do EUA desde então, fazendo-os acreditar que gostaríamos de ter uma bomba nuclear, mas a verdade é que nunca buscamos desenvolver uma bomba nuclear, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, porque isso é errado e isso vai contra o decreto religioso, a fatwa, que foi emitida por Sua Eminência, o líder supremo da República Islâmica do Irã, tornando religiosamente proibido para nós buscarmos uma bomba nuclear, e isso sempre foi corroborado graças à nossa cooperação com a IEA, porque eles sempre tiveram lá para verificar isso e comprovar que nunca quisemos uma bomba nuclear. Mas, infelizmente, essa cooperação foi prejudicada pelos ataques ilegais contra nossas instalações nucleares. Então, de acordo com reportagens, vocês retiraram sua cooperação com a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Então não há, eu suponho, nenhuma maneira para o resto do mundo saber quanto urânio vocês estão enriquecendo e até que ponto, a que porcentagem ele está sendo enriquecido. Então existe alguma forma de verificar isso? E vocês estariam dispostos a permitir que outras nações verifiquem que vocês não estão construindo armas nucleares? Senhor Carson, senhor, gostaria de chamar sua atenção para o fato de que estávamos justamente no meio de realizar negociações com os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos nos convidou para realizar essas negociações com o objetivo de alcançar a paz. E nos foi dito durante o processo dessas negociações e conversas que, enquanto não dermos permissão para Israel, eles não vão atacar vocês. E íamos ter a próxima rodada de negociação muito em breve. Mas no meio disso, de repente, Israel sabotou a mesa de negociações. Nós estávamos sentados à mesa de negociações quando isso aconteceu. E ao fazer isso, eles arruinaram e destruíram totalmente a diplomacia. Para responder a sua pergunta em relação à vigilância ou supervisão sobre o nosso programa nuclear, gostaria de dizer que estamos prontos para negociar sobre isso. Nunca fomos a parte que fugiu da verificação. Estamos prontos para aceitar essas supervisões, mas, infelizmente, como resultado dos ataques ilegais dos Estados Unidos contra nossos centros e instalações nucleares, muitos dos equipamentos e das instalações lá foram gravemente danificados. Portanto, não temos nenhum acesso a eles, não podemos ver, e a menos que esse acesso seja restabelecido, teremos que esperar para ver o que acontece e o quanto eles foram danificados para que possamos realizar a supervisão. Houve reportagens dizendo que você acredita, que seu governo acredita que a IEA estava espionando o governo do Irã e repassando informações para Israel. Você acredita nisso?
E se sim, você tem alguma evidência de que isso é verdade, que o mundo possa ver? Gostaria de lhe dizer que, sim, éramos de certa forma pessimistas em relação às atividades da AIEA, porque, de alguma forma, percebemos que Israel poderia obter informações das inspeções realizadas pela AIEA, mas isso nunca impediu a AIEA de realizar suas atividades dentro do Irã, e eles tinham acesso total para supervisionar e monitorar nossas instalações nucleares. Mas havia essa falta de confiança como resultado do último relatório da AIEA, o tipo de relatório e a forma como eles prepararam o relatório, de certa forma deram uma desculpa ao regime israelense e prepararam o terreno para seu ataque ilegal e não autorizado contra nossas instalações nucleares. E mesmo depois disso, a AIA falhou em condenar esses ataques ou tentar de alguma forma detê-los, e isso foi contra o direito internacional e resultou em uma ampla falta de confiança entre os iranianos, legisladores iranianos e a opinião pública aqui. Vi, você sugeriu que estava ansioso para resolver seus conflitos com os Estados Unidos por meio da diplomacia e que isso foi descarrilado pela guerra. Você estaria disposto a reiniciar a diplomacia e poderia nos dizer, de forma geral mais precisa, o tipo de acordo que estaria disposto a aceitar? Veja, eu acredito que poderíamos muito facilmente resolver nossas diferenças e conflitos com os Estados Unidos por meio do diálogo e de conversas. E você sabe, o direito internacional poderia servir como o arcabouço ou a base para um acordo em que os direitos de todas as nações da nação iraniana fossem respeitados. Mas, infelizmente, foi Netanyahu quem destruiu essa diplomacia e esses esforços diplomáticos. Nós nunca quisemos nada além de respeito pelos nossos direitos legítimos consagrados no direito internacional, mas como eu disse, foi Netanyahu quem trouxe instabilidade para a nossa região e está fomentando a instabilidade e tensões na região. Esse tem sido o meu lema, tem sido a minha crença, tem sido a minha opinião sincera de que precisamos viver em paz e harmonia durante esse tempo curto e limitado que nos é concedido. Também gostaria, por outro lado, de reiterar que o nosso povo é suficientemente capaz de se defender em legítima defesa durante qualquer tipo de ataque. E eu acredito profundamente que os Estados Unidos, o seu presidente, pode muito bem guiar a região e o mundo inteiro para uma paz duradoura e uma tranquilidade genuína, ou, por outro lado, infelizmente, levá-los a guerras eternas e conflitos intermináveis. Você tem planos de retomar as negociações com os Estados Unidos, com o enviado Steve Witkoff ou qualquer outra pessoa? E se não, o que você acha que vai acontecer? Não vemos nenhum problema em retomar negociações, mas antes disso, preciso lembrar que, por causa das atrocidades cometidas pelo regime sionista por Israel, não apenas contra o meu país, mas em toda a região, estamos agora enfrentando uma crise, que o povo está enfrentando uma crise que precisamos deixar para trás. Comandantes estavam de folga, eles estavam passando a noite às suas casas com suas famílias, mas foram mortos. E isso é considerado um crime de guerra, de acordo com o direito internacional, porque estavam de folga, como eu disse, ou nossos cientistas também foram mortos e assassinados junto com suas famílias, e as suas esposas e seus filhos, eles também foram mortos. Mulheres grávidas, crianças, elas foram mortas nas atrocidades, nos ataques do regime israelense. Só porque queriam matar uma única pessoa, tiveram que demolir e destruir um prédio inteiro. E
como resultado disso, muitas pessoas inocentes foram mortas. Muitas pessoas foram mortas e, como eu disse, essa crise que precisamos deixar para trás. E existe uma condição, existe uma cláusula para reiniciar as negociações. Como vamos confiar nos Estados Unidos novamente? Nós voltamos às negociações. Então, como podemos ter certeza de que, no meio das negociações, o regime israelense não receberá novamente permissão para nos atacar? Você acredita que o governo israelense tentou assassinar você? Eles tentaram, sim. E como um verdadeiro crente, eu acredito que está nas mãos de Deus Todo-Poderoso determinar quando uma pessoa vai morrer ou não vai morrer. Se Deus Todo-Poderoso quiser, então você pode morrer mesmo andando livremente pelas ruas. Estou disposto a dar minha vida, a dar meu sangue por isso. Ninguém aqui, quero dizer, nenhum dos funcionários do governo tem medo de perder a vida em defesa, mas isso trará segurança para a região? Quero dizer, derramamento de sangue, mais derramamento de sangue, assassinato, matar outros. Isso trará paz, tranquilidade e estabilidade para a região? Com todo respeito, você pode nos dizer como sabe que foi alvo de um assassinato há 1 semana e meia? Não acredito que tenha visto isso confirmado em nenhum lugar. Como você tem certeza de que tentaram te matar? Claro, não foram os EUA que estavam por trás contra a minha vida. Foi Israel. Eu estava em uma reunião. Estávamos discutindo as formas de avançar, mas graças à inteligência dos espiões que eles tinham, eles tentaram bombardear a área onde estávamos realizando aquela reunião, Mas como eu disse antes, é Deus quem decide quando uma pessoa vai morrer e entregar sua vida. E não temos medo de sacrificar nossas vidas pelo nosso povo, pela nossa independência, e provou mais uma vez que o povo iraniano, não importa onde esteja, em todo o mundo, realmente se importa com seu país, com a soberania e a integridade territorial de sua pátria. E, como eu disse, isso trouxe mais solidariedade e nos uniu ainda mais, graças a esse ato de agressão do regime israelense. Minha proposta é que a administração do EUA deva se abster de se envolver em uma guerra que não é sua, não é a guerra dos Estados Unidos, é a guerra de Netanyahu, que está promovendo suas maquinações diabólicas para toda a região. Ela tem sua própria agenda, ele tem sua própria agenda. Netanyahu, agora quero dizer, uma agenda desumana, que é a de manter guerras eternas, guerras que continuam sem parar. E essa é a minha proposta para os Estados Unidos. Não se deixem enganar por Netanyahu, não sejam arrastados para esse tipo de guerra. Muitos americanos têm medo do Irã. Você diz que não tem medo, mas os americanos têm medo do Irã. E eles acreditam que o Irã gostaria de atacar os Estados Unidos com uma arma nuclear. Eles veem vídeos de iranianos dizendo: "Morte à América", descrevendo nosso país como o grande Satã. Qual é a sua opinião sobre isso? Devemos ter medo do Irã? Eu acredito que essa é uma impressão muito errada que qualquer pessoa possa ter do Irã ou dos iranianos. Gostaria de relembrar que o Irã nunca invadiu outro país nos últimos 200 anos. Quando dizem morte aos Estados Unidos, isso não significa morte para. Eles não querem dizer morte ao povo dos Estados Unidos ou mesmo aos governantes dos Estados Unidos. Eles querem dizer morte ao crime, morte à matança e à carnificina, morte ao apoio, a morte de outros, morte à insegurança e à instabilidade. Você já ouviu falar de um iraniano matando um americano? Você já ouviu falar disso? Ou de um terrorista que fosse iraniano e ele realizou um ataque terrorista contra americanos? Não. Foi o seu presidente quem confessou que os americanos criaram
ao ISIS em nossa região, e eles foram responsáveis por essa imagem errada que é retratada da religião ou dos muçulmanos no mundo. E, mais uma vez, gostaria de lhe dizer e lembrar que isso não é morte ao povo americano ou aos governantes. Morte aos crimes e atrocidades, ao bullying, ao uso indevido da força, e qualquer pessoa que queira se tornar cúmplice nos crimes hediondos e terríveis perpetrados por outros ou que, de alguma forma, apoie tais atos. 2 ayatollahs iranianos emitiram fátuas contra Donald Trump. O que isso significa exatamente? E o que você acha disso? Até onde eu sei, eles não emitiram decretos ou fátuas contra qualquer indivíduo ou contra Donald Trump. E primeiramente, isso não tem nada a ver com o governo iraniano ou com sua eminência, o líder supremo do Irã. O que eles realmente quiseram dizer com a fátua foi uma condenação a um insulto, a uma religião ou a personalidades religiosas, e eles estavam, na verdade, dizendo que isso é deplorável, isso é inaceitável. Portanto, não foi direcionado ao presidente do ZEUA ou a qualquer outro indivíduo, e pode haver pessoas com suas próprias ideias e opiniões, mas posso assegurar que o significado desta fátua não deve ser interpretado ou considerado como uma ameaça contra qualquer indivíduo. O Irã já apoiou alguma tentativa de assassinato contra Donald Trump? Na verdade, é isso que Netanyahu está tentando insinuar e fazer com que o seu povo ou o presidente do seu país acredite. Mas isso está errado porque Netanyahu, como eu disse, tem sua própria agenda. Ele quer arrastar o ZEUA para guerras sem fim, como eu disse, e trazer mais insegurança, instabilidade e agitação para toda a região. Há um número considerável de cidadãos iranianos vivendo nos Estados Unidos. Alguns disseram que eles são, entre aspas, células adormecidas. Eles são terroristas que agem sob o comando do seu governo. Você faria agora uma declaração aos cidadãos iranianos que vivem nos Estados Unidos para que não cometam atos de violência nos Estados Unidos? Essas coisas que você está me dizendo, é a primeira vez que estou ouvindo isso de você ou de qualquer outra pessoa. Você sabe, os iranianos são conhecidos por seu conhecimento, por sua ciência, por sua cortesia, por serem civilizados. Você já viu algo diferente vindo deles? Algum outro tipo de comportamento deles ou algum comportamento violento? Alguém já viu algo assim vindo deles? Como eu disse, é isso que Israel está tentando colocar na cabeça de vocês. Você está propagando que os iranianos poderiam ser capazes de fazer algo assim, mas isso é totalmente... não é verdade, porque, por natureza, os iranianos são a favor da paz e da tranquilidade e eles estão tentando, na verdade, fazer, de alguma forma, impactar as mentes dos tomadores de decisão e do povo dos Estados Unidos. E assustá-los para que se envolvam em uma guerra na minha própria região, uma guerra que, de fato, não vai garantir nenhum tipo de interesse estratégico ou benefício duradouro para os Estados Unidos. Não é do interesse dos Estados Unidos se envolver em qualquer tipo de guerra na minha região. Não faz tanto tempo assim, foi durante o período revolucionário no Irã, que o Irã tinha relações com Israel e relações comerciais com Israel e supostamente comprava armas de Israel. O que aconteceu? Como isso mudou? Quem mudou isso e por que esse relacionamento? Você sabe, o próprio Israel é o culpado, porque basta olhar o que eles têm feito nos últimos anos na Palestina, em Gaza, o que Netanyahu tem feito, matando mulheres e crianças, bombardeando escolas e hospitais, áreas civis e residenciais. Isso não é nada menos do que um genocídio em larga escala lá. Eles bloquearam a entrada de comida e remédios, qualquer tipo de ajuda humanitária para Gaza. Então, isso impactou negativamente a forma como o meu país e toda a região enxergam Israel.
E isso, quero dizer, o próprio comportamento deles e as próprias ações deles são os culpados, porque é inaceitável o que eles têm feito na minha região. E até onde eu sei, nunca recebemos nenhum tipo de arma de Israel. E gostaria de dizer a você, mesmo naquela época, não queríamos ter armas, não queríamos ter guerras, não queríamos lutar contra os iraquianos. Foi uma guerra que nos foi imposta. E assim como essa guerra nos foi imposta pelo regime israelense, nós não atacamos Israel. Nós fomos atacados e tivemos que nos defender. Essa foi uma guerra de defesa, não de agressão. Eles nos atacaram. Você consegue imaginar, ao final das negociações diplomáticas com os Estados Unidos, um mundo em que empresas americanas voltem a investir e as sanções contra o Irã sejam suspensas e haja paz na região? Esse é o seu objetivo? E você acha que isso é possível? Sabe, desde o início do meu governo, eu primeiramente tentei ter uma abordagem inicial para conseguir a solidariedade interna e unidade, uma maior unidade entre o povo iraniano. Depois tentamos ter melhores relações com nossos vizinhos, com os países vizinhos do Irã. E então eu tive essa conversa com Sua Eminência, o líder supremo do Irã, durante a qual Sua Eminência enfatizou que não há nenhuma limitação e nada impede os investidores do ZEUA de virem ao Irã e fazerem investimentos no Irã mesmo atualmente. E nunca houve qualquer limitação, nada que os impedisse de virem ao Irã. E essa é a crença do líder supremo do Irã. E mais uma vez, gostaria de dizer que é Israel que não quer que tais coisas aconteçam na região. Israel não quer ver paz e tranquilidade na região. Mas gostaria de repetir mais uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Sr. Trump, ele é suficientemente capaz de guiar a região rumo à paz e a um futuro mais promissor e colocar Israel em seu devido lugar ou então cair em um poço sem fim ou um pântano. E essa é uma guerra na qual Netanyahu quer que os Estados Unidos ou o presidente americano sejam arrastados. Portanto, cabe ao presidente dos Estados Unidos escolher qual caminho que eu mencionei para você. E, como eu disse, não há nada que impeça as atividades comerciais, industriais ou econômicas dos empresários e investidores americanos. E, claro, se houve alguma limitação, ela foi causada pelas sanções do Yair Siwário, não por nós. Senhor presidente, minha última pergunta: se acabarmos em uma guerra mais ampla, o senhor poderia esperar a assistência da Rússia e da China? Assistência militar e econômica dos seus aliados, Rússia e China? Sempre depositamos nossa confiança em Deus e em Deus confiamos. E nós somos suficientemente capazes de nos defender e de nos mantermos de pé sozinhos, de defender nosso país, nossa integridade territorial até a última gota de nosso sangue. Como já disse várias vezes, não queremos guerras, não queremos desenvolver uma arma nuclear. Essa imagem falsa, essa mentalidade equivocada criada na mente dos tomadores de decisão e autoridades do ZEUA é resultado das maquinações diabólicas instigadas por Netanyahu e pelo regime israelense e suas políticas baseadas na promoção da guerra. E o presidente do ZEUA deve saber que outra guerra só vai espalhar ainda mais instabilidade no Oriente Médio e isso não será do interesse ou em benefício do presidente do ZEUA ou do governo do ZEUA seguir nessa direção ou caminhar para esse lado. Eles precisam, ao invés disso, escolher a paz e a tranquilidade, que é algo que eu e meu governo e meu país buscamos. Eu também, como eu disse, acredito que o presidente dos ISIA é suficientemente poderoso para colocar Israel, para colocar Netanyahu em seu devido lugar, contê-los e substituir a beligerância, o derramamento de sangue e os conflitos por paz e tranquilidade. Senhor presidente, obrigado por dedicar seu tempo para explicar sua perspectiva. Agradeço por isso. Muito obrigado por
proporcionar uma oportunidade de contar a você o que se passa na minha mente e no meu coração. E espero que a paz e a tranquilidade prevaleçam não apenas para o povo dos Estados Unidos, para as autoridades americanas, mas para todo o mundo e especialmente para o povo da minha região. E obrigado novamente.